Boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça, professor de Direito Penal e Processo Penal. Doutor, seja muito bem-vindo ao ambiente virtual da 101ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigada pelo senhor aceitar o convite da doutora Adriana Queiroz Jardim, que é a nossa presidente da Comissão de Direito Penal da subseção Tatuapé, que eu já cumprimento, parabenizo pela bela atividade que teremos, pelo assunto que proporcionou a nós a discussão, que é acordo de não persecução penal. Sabemos que está aí aos criminalistas, aqueles que se dedicam ao estudo do direito e processo penal, está bem, né, em voga esse tema, né, já há algum tempo, mas trazer esse tema hoje aqui para nós, para nossos inscritos e convidados, será de grande utilidade para a advocacia local e todos aqueles que estiverem conosco nesta noite. Queria cumprimentar o meu colega de diretoria, doutor Jarbas, Alessandro Rocha Marquesi, que ficará como moderador dessa atividade nesta noite. E desejo a todos, em seu nome, doutora Adriana, e em nome do doutor Rogério, uma profícua atividade, porque quem nos conhece sabe o que nós pregamos aqui no Tatuapé, que é o conhecimento. Quanto mais conhecimento, maior liberdade de atuação para o advogado e todos aqueles que militam com o direito, promotores, como o doutor Rogério, juízes e todos os operadores do direito. Eu desejo uma excelente atividade para vocês e desejando em um tempo muito breve, nós estarmos juntos, como sempre estivemos presencialmente, para dar aquele abraço, tomar aquele café, porque isso faz falta a nós, da nossa essência, esse contato, ainda mais aqui no Tatuapé, que nós falamos e afirmamos que somos uma família. Isso aí, gente. Muito obrigada, uma boa atividade a todas e todos. Doutor Rogério, um grande abraço. Ficarei aqui para suas palavras iniciais e peço licença após para me retirar, que tenho um outro compromisso, não institucional, mas acadêmico também. Obrigado, doutor Jarba, sigam todos com Deus. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Rô, por estar aqui presente na nossa abertura hoje. Eu sei que ela tem muitos eventos, mas com uma pessoa tão importante hoje aqui, o doutor Rogério Sanches Cunha, não poderia deixar de a nossa presidente da subseção estar aqui, dando as boas-vindas para ele. E quero agradecer imensamente, doutor Rogério, por ter aceitado o nosso convite para falar de um tema tão atual, né? Já está, como a doutora Rose mencionou, já está há um tempo, mas ele ainda se torna muito atual. O direito penal está muito em alta, vários temas aí para serem discutidos. Tenho acompanhado o doutor Rogério aí também pelas redes sociais, sei que faz um trabalho aí lindo, professor de pós, né, de alguns cursinhos, então quero agradecer imensamente, sem muitas delongas, agradecer aos membros também da Comissão de Direito Penal, em especial aqui a doutora Joyce também, que foi o intermédio aqui para o nosso palestrante, e a todos os presentes. E passo a palavra para o doutor Rogério. Obrigado, quero começar agradecendo a pessoa da presidente, obrigado pelas palavras, também pela presença, uma presença que acaba obrigando a se desmembrar, né, por conta de um outro compromisso, mas o fato de ter feito a apresentação, para mim, já é uma honra. Muito obrigado, doutora. Receba, então, os meus cumprimentos.
Quero agradecer a doutora Adriana pelo convite. Não posso deixar também de agradecer a doutora Joyce, que foi quem primeiro me convidou. Na verdade, eu fui intimado, nós moramos no mesmo condomínio. Eu, caminhando com a minha filha e com a minha cachorra, eu já fui imediatamente abordado, intimado, sob pena, inclusive, de condução coercitiva. E eu até preferiria a condução coercitiva, porque estaríamos todos presentes, né? Como disse a doutora Rosemeire, estaríamos presentes, tomando um café e etc. Bom, doutora Adriana, obrigado pelo convite. Doutora Joyce, doutor Jarbas, eu quero esclarecer, antes de mais nada, que eu estou como o doutor Jarbas, de gravata, que é um aplicativo que parece que eu não estou. Parece que eu estou aqui com o Apolo, mas não, eu estou de camisa, gravata, com toda a indumentária que o momento exige. É um aplicativo que eu ponho que ele dá essa sensação, tá joia? Então, fica esse registro. Em nome dos 4, eu gostaria de estender os cumprimentos a todos os presentes. E nós vamos trabalhar nesses poucos, não dá poucos minutos, que eu vou passar de 1 hora. Uma hora e pouco. Acordo de não persecução penal. Todos que atuam na área criminal já compreenderam que o acordo de não persecução penal veio para romper paradigmas. Eu quero começar esclarecendo para os advogados, e eu tenho um irmão advogado criminalista, aliás, deixa eu fazer um parênteses, no ano de 2000, julho de 2000, eu fui promotor de justiça substituto no Tatuapé. Eu brinco que foi a minha designação mais próxima da minha casa, o resto realmente me mostraram que o Estado é o limite. Eu conheci os limites do Estado de São Paulo, Igarapava, Cruzeiro, Ourinhos. Então, quando me deixaram mais próximo de casa, me deixaram no Tatuapé. E eu adorei o período em que eu atuei como substituto. Eu atuei com advogados brilhantes. E, como eu disse, eu tenho um irmão que é advogado criminalista. E eu falo isso para o meu irmão e me permitam falar para os senhores e para as senhoras. Aliás, eu vou até acabar com esse formalismo, doutora Adriana, e vou chamá-los de vocês, gostaria do mesmo tratamento. Aqui é um bate-papo. É um bate-papo. Mas eu falava com o meu irmão e falo para vocês o seguinte: o advogado que quer atuar na área criminal, ou o advogado que já atua e quer continuar atuando, ele vai ter que mudar. Vai ter que mudar o estilo. Ele vai ter que ser um advogado estrategista, mais do que nunca. É um advogado que vai ter que saber jogar xadrez, vai ter que mexer a peça já antevendo a peça do adversário e o que ele deve fazer em seguida. É um advogado que vai ter que trabalhar com a análise econômica do crime, análise econômica do processo, custo-benefício. É um advogado que vai ter que trabalhar a teoria dos jogos. Esse advogado é o advogado que vai ter espaço, campo aberto e fértil no crime. O advogado que quer continuar atuando naquele modelo anterior ao pacote anticrime vai sucumbir, eu garanto. O problema é que antes de sucumbir, ele fará sucumbir vários clientes. Isso é o que é o pior. Então vamos entender por que eu estou fazendo esta introdução. E, por favor, me interrompam se o caso. Isso aqui é um bate-papo. Me interrompam, eu estou absolutamente aberto a perguntas, a críticas, sendo construtivas, não tem problema algum, para que não haja falsas referências. O nome da minha mãe é Nice. Se alguém eventualmente quiser fazer alguma referência, que use o nome dela. Eu vou compartilhar a tela aqui e peço para o doutor Jarbas, a doutora Adriana, me esclarecerem se estão conseguindo ver a tela compartilhada. Então, sim, está compartilhada, está ótimo. Então, veja, doutor Jarbas, olha que interessante. Até agora, quando eu falo até agora, estou falando até o advento do pacote anticrime, mas eu poderia até falar de 2017, quando nasceu a resolução 181 do CNMP. Até o nascimento do acordo de não persecução penal, que não nasceu com o pacote anticrime, nasceu numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público em 2017. Mas até o ANPP, o nosso modelo de justiça era um modelo de justiça conflitiva. O Código de Processo Penal da década de 40
nasce nesse clima aqui, ó, modelo de justiça conflitiva. O que significa isso? Significa que o Código de Processo Penal, quando nasce, ele incentiva o conflito entre as partes. Doutor Jarbas, doutora Adriana, doutor Tiago, doutor Renato, se nós analisarmos o CPP na sua versão primeira, que nasceu na década de 40 e perdurou décadas, nós não vamos encontrar qualquer instrumento permitindo o acordo, o consenso entre as partes. O CPP ele dava o seguinte recado: Rogério promotor, Adriana advogada, vocês conflitem, que ao final o juiz decidirá. Construir um muro entre a doutora Adriana e eu, entre mim e a doutora Adriana, não permitindo que conversássemos a melhor solução para a lide. Esse muro incentivava o nosso conflito, com a tranquilidade, entre aspas, que ao final o juiz iria julgar a lide. Agora vejam, essa justiça conflitiva era uma justiça evidentemente morosa e cara. Nesse modelo de justiça conflitiva, nós tínhamos o código do juiz, não das partes. Código do juiz, não das partes. Repito, a justiça conflitiva é morosa e cara. Ninguém estava satisfeito com a justiça conflitiva. Nós propugnávamos uma justiça consensuada, que pode ser restaurativa, reparatória e negociada. Nós temos, basicamente, no processo penal, a justiça reparatória e a justiça negociada. E o acordo de não persecução penal está aqui, ó, como justiça consensuada negociada. Na justiça consensuada, derrubam-se os muros, doutora Adriana. Nós não temos mais muros entre as partes. A partir do momento que eu derrubo os muros, eu começo a incentivar que as partes negociem a melhor solução para a sua lide. Eu não dependo mais do juiz solucionar a lide. Claro que eu dependo do juiz homologar o nosso acordo, mas ele vai homologar a solução que nós vamos encontrar. O processo civil já fala em justiça múltipla portas. Ora, o processo penal vai ter que começar a trabalhar com isso. Justiça múltipla portas. Eu não estou dizendo que no processo penal nós vamos conseguir concretizar justiça sem a pessoa do juiz. Processo civil, o direito processual civil já prevê justiça múltipla portas, inclusive algumas portas dispensando a figura do juiz. No processo penal, nós vamos sempre precisar da figura do juiz, mas esse juiz estará presente em várias portas. Eu não preciso necessariamente do processo para que eu tenha justiça. O processo é uma porta, mas eu tenho outras portas que vão lidar, vão encaminhar as partes, vão dirigir as partes até a mais lídima justiça. Isso é importante. Bom, Rogério, o acordo de não persecução penal é essa porta. É essa porta, onde nós vamos fazer um acordo que vai agradar as partes. E se o juiz entender que o acordo é adequado, ele homologa. O acordo de não persecução penal está no artigo 28, letra A, do Código de Processo. O pacote anticrime, ele implementou a ANPP, enraizou o ANPP no nosso Código de Processo Penal. Mas não fiquem pensando que o ANPP nasceu no pacote anticrime. Quem criou o pacote anticrime foi o Conselho Nacional do Ministério Público através da Resolução 81. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Magistrados Brasileiros, ingressaram com ADIs contra essa resolução, entendendo que o Conselho Nacional do Ministério Público estava legislando sobre direito penal, direito processual penal. Só lei pode trabalhar direito penal e direito processual penal. Bom, para espancar qualquer dúvida, o pacote anticrime colocou a ANPP numa lei, no Código de Processo Penal, artigo 28, letra A.
vamos entender no que consiste o acordo de não persecução penal. Olha só, o artigo 28, letra A do CPP, anuncia: não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal cometida sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Vamos parar por aqui. Já deu para perceber, doutor Jarbas, que o acordo de não persecução penal é um acordo feito entre o Ministério Público e o investigado, devidamente acompanhado de advogado. Esse acordo só é feito se esse investigado confessa formal e circunstanciadamente a prática de crime, não qualquer crime, crime sem violência, sem grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, e que o Ministério Público, analisando as circunstâncias do caso concreto, entende que o ajuste é suficiente para a reprovação e prevenção do delito. É isso, basicamente, no que consiste o acordo. E o acordo tem condições. Se essas condições forem devidamente cumpridas pelo investigado, extingue-se a punibilidade. Extingue-se a punibilidade. Então, vejamos, olha, eu trago aqui um conceito e a natureza jurídica do ANPP. Tomado pelo espírito de justiça consensual, compreende o acordo de não persecução penal como sendo o ajuste obrigacional celebrado entre o órgão de acusação, Ministério Público, e o investigado, assistido por advogado ou defensor público, devidamente homologado pelo juiz, no qual o indigitado assume sua responsabilidade, ele não assume sua culpa, ele assume sua responsabilidade, porque a culpa só é reconhecida depois do devido processo legal, pelo juiz, numa sentença. Aqui, eu não tenho o processo. Esse acordo é realizado na fase da investigação. E se o investigado, aceitando cumprir as condições, as cumpre regularmente, ele terá extinta a punibilidade. Bom, a primeira pergunta que eu tenho certeza que alguns já estão aí querendo externar. Rogério, o Ministério Público pode propor o acordo de não persecução penal ou deve propor o acordo de não persecução penal? Em suma, a pergunta que alguns devem estar fazendo nesse momento é a seguinte: Rogério, o ANPP é direito subjetivo do investigado? O meu cliente, ele tem direito ao ANPP? Ou o promotor pode oferecer o ANPP? Cuidado, cuidado. Aqui tem uma questão técnica importante e que você não pode errar, porque demonstra desconhecimento dos modelos de justiça. Olha só, o ANPP ele está inserido numa justiça consensuada. Não foi isso que eu falei? Está dentro da justiça consensuada. Pessoal, na justiça consensuada, não se fala em direito subjetivo de quem quer que seja. Ninguém tem direito subjetivo a nada. O investigado não pode fazer a sua vontade se sobrepor à vontade do Estado. E o Estado não pode fazer a sua vontade se sobrepor à vontade do investigado. Eu estou num clima de ajuste, de acordo. Impera aqui um clima de horizontalidade. As partes estão, repito, num clima de horizontalidade. O ajuste só sai se os dois quiserem. Se um não quer, o ajuste não sai. Ponto e acabou. Do mesmo jeito que o Ministério Público não pode obrigar o investigado a celebrar o acordo, o investigado não pode obrigar o Ministério Público a tanto. Nós temos que trabalhar aqui com esse modelo de ajuste obrigacional, um acordo sinalagmático.
Quem já atuou no cível ou atua também no cível, me diga se eu estou errado. Tem como fazer um acordo num divórcio sem que uma das partes queira? Não tem. O ajuste só sai se requerente e requerido toparem o acordo. Senão, o acordo não sai. O juiz vai ter que julgar a causa. Aqui é a mesma coisa. Rogério, então, pera um pouquinho, o Ministério Público ele fica todo poderoso? Não. Claro que eu estou diante de discricionariedade do Ministério Público. Mas é uma discricionariedade, Jarbas, uma discricionariedade regrada. O doutor Jarbas ele vai ler por que o Ministério Público não está oferecendo a ANPP para o cliente dele. E o doutor Jarbas tem que se sentir convencido dos argumentos do MP. Porque se o doutor Jarbas achar que o Ministério Público está agindo arbitrariamente, ele vai provocar o procurador-geral para que o procurador-geral, se o caso, designe novo membro para celebrar o acordo. Tá? Então, a discricionariedade que permeia é uma discricionariedade regrada. Não pode o Ministério Público simplesmente dizer não faço acordo, pronto. Não, não. Não é um menino dono da bola. Se você não quer oferecer o acordo, explique por quê, com base nas circunstâncias do caso concreto. Compreenderam? Joia? Então, vamos dar sequência. Eu falei para vocês que o ANPP, para ser celebrado, depende do preenchimento de alguns requisitos, de alguns pressupostos. O artigo 28A traz 4 pressupostos cumulativos. Faltando um destes pressupostos, doutora Adriana, nós não vamos poder fazer o acordo. Faltando um destes pressupostos, doutora Adriana, nós não vamos fazer o acordo. Primeiro pressuposto, a existência de um procedimento investigatório. Isso é muito importante para que o Brasil não sofra as críticas que o sistema norte-americano sofre. E eu não estou dizendo aqui que o ANPP é uma cópia do sistema norte-americano. Não é. Deixa eu esclarecer isso desde logo. O acordo de não persecução penal não é o plea bargain, hein? Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém chamar o ANPP de plea bargain. Não é plea bargain. Porque no plea bargain, eu e a doutora Joyce negociamos capitulação do crime, negociamos a pena do cliente, negociamos os efeitos da condenação. E eu aqui não estou negociando nada disso. Eu aqui estou negociando condições que, se forem devidamente cumpridas, evitarão o processo, evitam, inclusive, o oferecimento da denúncia. Eu vou repetir isso, eu vou repetir. O ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, não é plea bargain, não é plea bargain. Por quê? Porque no plea bargain, o Ministério Público negocia com o investigado ou acusado, assistido pelo advogado, a capitulação, a pena, efeitos da condenação. Aqui eu não estou negociando nada disso. Aqui eu estou negociando condições que, se forem devidamente cumpridas, evitam processo, evitam denúncia. Eu estou negociando medidas despenalizadoras. Então, não vamos chamar o ANPP de plea bargain. Mas vocês viram que o primeiro pressuposto do ANPP, o primeiro pressuposto é a existência de um procedimento investigatório, ou um inquérito policial, ou um procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público. Tem que ter um procedimento investigatório. E sabe por que é importante ter um procedimento investigatório? É importante porque o procedimento investigatório garante para o investigado, garante para o advogado, garante para o defensor público transparência, compartilhamento de elementos. Doutor Jarbas vai até o Ministério Público e eu falo, doutor Jarbas, vamos fazer um acordo naquele caso do seu cliente? E ele fala, vamos, mas espera aí. O que o senhor tem contra o meu cliente? Não vou falar. Espera um pouquinho, isso é absurdo. Nós temos que ter aqui
Um ambiente de transparência, lealdade e compartilhamento de elementos. O doutor Jarbas precisa conhecer o que eu tenho contra o cliente dele para decidir. Olha só o que eu vou falar, doutor Jarbas, para decidir estrategicamente se vale a pena um acordo ou não. O doutor Jarbas vai analisar se a sua estratégia ela dialoga com o acordo ou se é melhor o embate no processo. Mas o doutor Jarbas vai decidir isso a partir do momento que ele souber o que eu tenho contra o cliente dele. Por isso que o primeiro pressuposto, doutora Adriana, é a existência de um procedimento investigatório criminal instaurado. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, o promotor te chama para fazer um acordo sem compartilhamento de elementos de prova. Ele diz que tem, mas não mostra que tem. Porque, normalmente, não se exige essa instauração de procedimento. Agora, a Ordem dos Advogados lá vem trabalhando esse recall da justiça negociada e cada vez mais brigando para que haja uma formalização da investigação para que possa nascer o acordo, dentro dessa transparência, dessa lealdade, desse compartilhamento de elementos. Tá bom? Bom, vamos lá. Esse é o primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, não ser caso de arquivamento dos autos. Pessoal, se é caso de arquivamento dos autos, o promotor não tem nem que pensar em propor um acordo, o promotor tem que promover o arquivamento dos autos. Acabou. E eu não sei se concordam comigo, mas quando eu fui promotor de justiça substituto no Tatuapé, era uma época que os fóruns regionais trabalhavam com os crimes de menor potencial ofensivo e crimes punidos com detenção. Então, tinha muita lei 9.099, transação penal, etc. E eu percebia que o Ministério Público errava. Por que o Ministério Público errava, Rogério? Porque o Ministério Público, ao receber o termo circunstanciado, ele pleiteava audiência preliminar. Aí chegava na audiência preliminar, não tinha acordo. Aí ele pedia para analisar os autos e promovia o arquivamento. Se eu sou advogado, eu ia ficar puto da vida. Falar, pera um pouquinho. Você trouxe o meu cliente aqui, é um constrangimento para uma audiência preliminar. Você fez a proposta de uma medida despenalizadora, mas não deixa de ser uma medida estatal. A hora que você viu que não deu certo a transação penal, você leu melhor os autos e promoveu o arquivamento, você errou, promotor. Você tinha que ter promovido esse arquivamento antes. Se você mandou para a audiência preliminar, é porque você tem elementos para oferecer a denúncia. Porque se você não tem elementos para oferecer a denúncia, nós nem deveríamos estar aqui, perante o Estado, discutindo transação penal. O ANPP vem exatamente para corrigir isso. E o ANPP é claro, promotor, você só pode oferecer o ANPP se você perceber que tem elementos para denúncia. Se você não tem elementos para denúncia, nem pensa no ANPP. Promova o arquivamento da investigação. Pronto, acabou. Não constranja o investigado. Não constranja o defensor para fazer uma proposta quando, na verdade, você não tem nada, tem fumaça que tem que ser arquivada. Fez sentido o que eu estou falando ou não? Por isso que este pressuposto ele vem estampado no artigo 28A. Não ser o caso de arquivamento. Se for caso de arquivamento, é um constrangimento do Ministério Público fazer proposta de acordo. Se o Ministério Público, doutora Adriana, se o Ministério Público fizer a proposta do acordo, a senhora já sabe, o promotor tem elementos para oferecer a denúncia. Tá bom? Então, o que se espera é o seguinte, não deu certo o acordo, pode esperar que vem denúncia por aí. Tá bom? Terceiro pressuposto do ANPP, só cabe o ANPP em crimes com pena abstrata, mínima inferior a 4 anos. Então, vejam, eu estou falando aqui de praticamente
todos os crimes no Código Penal. Tirando um ou outro crime, praticamente todas as infrações penais do Código Penal, a pena mínima é inferior a 4 anos. Tirando homicídio doloso, tirando, obviamente, latrocínio, aqueles crimes mais violentos, tirando isso, no mais, praticamente todos os crimes do Código Penal têm pena mínima abstratamente prevista inferior a 4 anos. Por isso que eu falei que o ANPP rompe paradigmas. Deixamos de ter uma justiça conflitiva e finalmente temos uma justiça consensuada. A médio prazo, 70% dos casos criminais passarão pelo ANPP, hein? Passarão pelo ANPP. Por isso que eu digo que o advogado que quer atuar ou já atua na área criminal tem que mudar o seu estilo. Ele vai ter que conviver com a ANPP. Ele vai ter que ser um estrategista. Vale a pena um acordo ou não vale a pena um acordo? É uma análise econômica do processo, custo-benefício. Agora, não é qualquer crime com pena mínima inferior a 4 anos que admite o ANPP. Aliás, deixa eu fazer um alerta. Na pena mínima inferior a 4 anos, eu levo em consideração causas de aumento e causas de diminuição, viu? Eu levo em consideração causas de aumento e causas de diminuição. Mas não é qualquer crime com pena mínima inferior a 4 anos que eu posso aplicar o ANPP. Tem que ser um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Deixa eu confidenciar algo importante para vocês. Vocês leram no meu slide que o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Não é isso que está no slide? Mas essa expressão à pessoa fui eu quem colocou. Não está no artigo 28A. O artigo 28A diz que não cabe o ANPP em crimes com violência. Mas como ele fala violência ou grave ameaça, e a grave ameaça só pode ser a pessoa, eu estou concluindo que a violência impeditiva do ANPP também só pode ser violência contra a pessoa. Isso significa o quê, doutora Joyce? Significa que violência contra coisa não impede o ANPP. Por exemplo, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. É um furto cometido com violência, mas não foi violência contra coisa, contra a pessoa, foi violência contra coisa. Violência contra coisa não impede o ANPP. Tá ok? Somente violência contra a pessoa. Agora, pergunto. Homicídio culposo admite o ANPP? O seu cliente está sendo investigado por homicídio culposo. É possível ANPP nesse caso ou não? Pô, Rogério, homicídio culposo não deixa de ser um crime praticado com violência à pessoa. Perfeito. Mas será que é essa violência que o artigo 28A quer impedir o ANPP? Existe divergência, tá? Tem uma corrente que diz que não cabe o ANPP em crime violento, mesmo que culposo. Eu discordo. Eu acho que é perfeitamente possível o ANPP em homicídio culposo, em crime violento culposo. Por quê? Porque a violência que impede o ANPP, penso eu, é a violência na conduta, não abrangendo aqueles crimes em que a violência está no resultado, um resultado, inclusive, involuntário. Então, eu, Rogério, gosto de ANPP, mesmo nos crimes violentos culposos. Não vejo problema algum. Não gosto do ANPP nos crimes violentos dolosos. Aí, não admitimos o ajuste. Ficou fácil? Tranquilo? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Doutor Jarbas, o seu cliente, ele está sendo investigado por maus tratos contra animais, contra um cachorro, contra gato. E agora? Cabe o ANPP? Nós sabemos que a Lei 14.064 de 2020 incluiu o parágrafo 1º-A no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. E essa lei
prevê uma pena de 2 a 5 anos se houver maus tratos a cães e gatos. 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Mais grave do que maus tratos à pessoa. Aqui em casa, a minha cachorra, quando late, eu não penso 2 vezes. Ao invés de chegar e dar um psicotapa na cachorra, eu dou um psicotapa no meu filho. A pena é menor. A pena é menor. Eu estou em dúvida. Merece um psicotapa na cachorra ou no filho? No meu filho. Porque na cachorra é 2 a 5 anos. No meu filho ainda tem direito à suspensão do processo. Não é uma coisa... bom, mas tudo bem. A lei está posta, a lei está aí. Aprendamos com essas penas. O que eu quero saber, doutor Jarbas, é se cabe o ANPP em crime com violência contra cachorro e gato. O que acha? Doutor, eu acho que cabe, eu acho que caberia, porque depende da pena imposta, né? É 2 a Acho que 5 anos. É de 2 a a 5 5 anos. anos. Então cabe, né? Pela pena cabe. Mas não é crime com violência? Pensando desse. É verdade, pensando nesse aspecto, né? Mas é violência contra a pessoa? Então, não está dizendo, né? Então, É mas eu violência estou contra a pessoa ou repetindo. contra o animal? Animal é pessoa? Então, não é. Não é, mas é um ser vivo, né? É um ser vivo. Pois é. A Luísa Mel, se estivéssemos assistindo, ela ia ficar muito brava com o que eu vou falar. Mas acredite em mim, o seu cachorro, o seu gato, não é pessoa, tá bom? Acredite em mim. Ai, mas eu acho que é legal. Você acha que é? Joia, mas não é. Só a Luísa Mel acha que é. Aliás, ela acha que é mais que pessoa. Não é pessoa. Eu tenho uma cachorra. Joyce, você sabe, passei com ela todos os dias, ela acorda a vizinhança, não é verdade? Maravilhosa. Eu acordo a vizinhança. Joia. Eu tenho uma cachorra, adoro minha cachorra, mas eu tenho que admitir, ela não é pessoa. Tá bom? Ela não é pessoa. Mas será que é coisa, Jarbas? Será que é coisa? Se você analisar o artigo 82 do Código Civil, você vai ver que o Código Civil trata o animal, o semovente, como coisa. Se você for no artigo 155, parágrafo 6º do nosso Código Penal, vai perceber que também trata o semovente como coisa, que pertence ao seu patrimônio. Mas esse entendimento está ultrapassado. Países como Nova Zelândia, Suíça, Alemanha, olha só país horrível, né? Nova Zelândia, Suíça, Alemanha, Portugal. Esses países já estão reconhecendo o seguinte: já estão reconhecendo que o animal não é coisa, não é pessoa, mas também não é coisa. Eles estão eliminando essa visão antropocêntrica no meio ambiente. Estão dizendo os animais não são coisas nem pessoas. Se colocam no meio termo, são seres sujeitos de direitos, seres sencientes. Inclusive, no meu manual de penal geral, na edição 2021, eu estou mudando isso. Quando eu falo de vítimas de crime, até esta edição eu falava que animal não é vítima de crime, o proprietário vai ser a vítima do crime contra o animal. Agora não, eu estou chegando à conclusão que o animal pode ser vítima de maus tratos. É uma visão que você exclui o antropocentrismo e enxerga o animal como sujeito de direito. Agora, eu não estou dando aqui uma de Luísa Mel dizendo que o animal é pessoa. Então, cuidado, em nenhum momento eu estou dizendo que o animal é pessoa. A única coisa que eu estou afirmando é que o animal não é coisa. Tá ok? Então, não me crucifique, eu não estou dando uma de Luísa Mel. Eu sei que meu animal não é pessoa. Mas, por favor, não vamos aqui ficar com uma visão retrógrada imaginando que animal é coisa. Coisa não é. É ser sujeito de direitos. Eu não tenho dúvidas. Então, sabendo que é um ser sujeito de direitos, volto a perguntar, cabe o ANPP? Já está uma baita discussão, eu trago essa discussão e deixo vocês
pensarem melhor, raciocinarem, debaterem. Já existe corrente dizendo que não cabe o ANPP, porque o animal é sujeito de direitos e o artigo 28A não fala que a violência impeditiva do ANPP é contra a pessoa, fala somente em crime com violência. Tá bom? Fui claro? Não. Não respondi, não falei se cabe ou não cabe, eu vou deixar vocês pensarem, depois vocês respondam. Tá joia? Pessoal, vamos dar sequência. E eu quero partir para o último pressuposto. Esse pressuposto, os advogados ficam doidos da vida. Qual é o pressuposto? Eu, promotor de justiça, só vou celebrar o ANPP se o investigado confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime. Alguns dizem que absurdo. Que absurdo não, tem que ter esse requisito, tem que ter esse pressuposto. Se não tem esse pressuposto, então a ANPP é uma grande transação penal. E não é isso que eu quero. Eu estou trabalhando com infrações penais de médio potencial ofensivo. O Ministério Público, para celebrar o acordo, vai exigir a confissão formal e circunstanciada, sim. É a única moeda de troca que nós temos que vai dar a esperança que ele vai cumprir o acordo. Porque se ele não cumprir o acordo, eu vou oferecer a denúncia com a confissão dele. Rogério, você vai usar essa confissão? Vou ou se vou? Porque não é uma confissão qualquer. Não é uma confissão qualquer. É uma confissão feita perante o Ministério Público na presença do advogado, confissão filmada. Não é uma confissãozinha, não. Ele voluntariamente confessa, formal e circunstanciadamente, o crime, na presença do seu advogado. Confissão filmada, é claro que eu vou usar. Se ele não cumprir o acordo, eu vou oferecer denúncia e vou usar contra ele. Óbvio, óbvio. Rogério, mas você acha que o juiz vai dar algum valor? Vai. Pode não dar o valor que ele daria para uma confissão judicial, mas ele não pode deixar de dar valor. Aliás, digo mais, se ele condenar o réu, usando como um dos elementos a confissão, ele não pode jamais condenar exclusivamente com base nessa confissão. Mas se ela for usada como mais um elemento, eu acho que ele tem que aplicar a atenuante da confissão. Eu acho que ele tem que aplicar a atenuante da confissão. Tem até súmula do STJ nesse sentido. Compreenderam? Tá joia? Agora vamos lá. Alguns detalhes importantes aqui. Detalhes importantes. Primeiro, Rogério, o meu cliente foi ouvido na delegacia e na delegacia ele ficou quieto. O promotor não vai mais oferecer o acordo? O promotor vai ver que ele ficou quieto na delegacia e isso já trancou as portas para o acordo? Não, não. Por quê? Porque o investigado, quando ele senta perante o delegado, em nenhum momento ele tem a certeza ou garantida a proposta de acordo. Ele está perante o delegado e o delegado não tem legitimidade para fazer o ANPP. É só o Ministério Público após a investigação. Então ele senta perante o delegado. Quem falou que ali ele tem um espírito de colaborar? A tendência é ele ficar quieto. Por quê? Porque ninguém pode garantir-lhe que a confissão lhe dará oportunidade ao ANPP. E se o promotor de justiça, com base no caso concreto, não quiser celebrar o ANPP? Ele confessou e aí ele vai sofrer todos os problemas atinentes a uma confissão, todas as consequências de uma confissão policial. Então, se ele fica quieto, ou se ele não assume na polícia, isso não fecha as portas do acordo. Se o promotor de justiça entende que o caso é bom, pode ser resolvido através do acordo, chama o investigado acompanhado do advogado e ouça novamente. Agora, dizendo a ele, se você confessar, sai o acordo. Compreenderam? Joia? Uma outra questão importante é a seguinte. Tem advogados, eu acho isso muito inteligente, tem advogados pedindo para constar como cláusula do acordo o seguinte:
o Ministério Público se compromete a usar esta confissão nos limites deste processo e não aplicar a confissão em outros. Eu acho isso inteligente, viu, doutor Jarbas? É legal. Ó, ele vai confessar, mas você não pode permitir que usem essa confissão dele fora das 4 linhas deste procedimento aqui. Eu não quero ver o promotor de justiça da improbidade administrativa usando essa investigação dele. Não quero. É só para cá. Eu acho isso inteligente. E eu, como promotor, a depender do caso, aceitaria. Uma outra questão que eu acho inteligente, e eu já faço constar nos meus acordos, eu nem espero o advogado pedir, eu já faço constar, porque faz parte da lealdade que deve existir entre as duas partes que estão num patamar de horizontalidade. O que eu faço constar no meu acordo? O seguinte, vamos imaginar que a doutora Adriana leva o cliente dela até mim e ela fala, doutor, ele está aqui querendo colaborar, mas ele quer saber, se ele confessar formal e circunstanciadamente, ele quer saber, vai sair o acordo? Eu digo, vai. Se ele confessar, sai o acordo, e o acordo, inclusive, é ABCD. Ótimo. Então, ele vai confessar. Aí o cliente olha para a doutora Adriana e fala, doutora Adriana, eu devo confessar mesmo? Ela pode, confiar em mim. Está aqui, ó. Ele já falou que vai sair o acordo e tal. Nós fazemos o acordo, assinamos o acordo, todo mundo feliz. Aí encaminhamos o acordo para quem, doutora Adriana? Para o juiz. Aí sabe o que o juiz faz? Não homologa. Aí o seu cliente fala, doutora Adriana, a senhora falou para eu sentar na frente do promotor de justiça, que tem cara de mal, querendo morder o meu pescoço. E a senhora falou, pode confessar, né? Fio no bigode, conta com nós. Eu confessei. E o juiz não homologou. Doutora Adriana, desculpe o bom português, eu me fodi. Não é verdade? Porque o seu cliente não vai lá e falar, me dei mal. Não, não tem condições. Ele confessou, não vai sair outro palavreado da boca dele. É exatamente isso. Me fodi. E agora? O que a senhora vai fazer? A confissão está lá. Sabe o que eu faço, doutora Adriana? Eu coloco uma cláusula, doutor Jarbas, eu coloco uma cláusula dizendo o seguinte, ele confessa, está juntando aos autos a confissão, documentos que ele entrega espontâneo ou voluntariamente. Agora, se o juiz não homologar, o Ministério Público se compromete a requerer o desentranhamento e não utilizar nada do que entregou. Entendeu? E digo mais, vamos ter que questionar se esse juiz poderá continuar nos autos, porque ele já leu a confissão. Ele já leu a confissão, ele já viu os documentos. Mas o Ministério Público aqui se obrigando a não utilizar nada do que ele entregou, muito pelo contrário, vai requerer o desentranhamento de tudo. Tá ok? Isso é legal vocês guardarem, porque é uma cláusula, se não for trazida pelo Ministério Público, que seja sugerida por vocês. Tá bom? Pessoal, são estes os requisitos. Eu tinha mais coisas para falar deste requisito confissão, mas eu vou prosseguir, senão vai estourar o meu tempo e eu não termino a análise do ANPP. Na pós que eu coordeno de Ciências Criminais pela Faculdade ATAME, nós ficamos 7 horas falando de ANPP. Eu me deparei com advogados extremamente aguerridos que brigaram tal, e foi muito interessante, deu um debate profundo, porque a pós é pelo sistema Zoom também, todo mundo se vendo, conversando, e nós ficamos 7 horas falando de ANPP. Aqui, pelo menos, está indo um pouco mais rápido, porque eu estou falando rápido e eu estou permitindo intervenções, né? Mas vamos lá. Presentes estes pressupostos, doutora Adriana, nós podemos celebrar o ANPP. O ANPP, como vocês já perceberam, é um instrumento de consenso típico de fase pré-processual, da fase de investigação. Rogério, mas não cabe o ANPP após o recebimento da denúncia? Cuidado, cuidado. Eu entendo possível o ANPP depois da denúncia. Como assim, Rogério? Vamos imaginar o seguinte cenário.
Doutora Joyce, o seu cliente está sendo investigado por roubo. Eu não posso propor a ANPP no roubo, porque roubo é crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, o que eu faço, doutora Joyce? Eu ofereço a denúncia contra seu cliente. Aí a doutora Joyce, durante o processo, consegue demonstrar para o juiz que não houve violência. Não houve violência. Aquilo que parecia ser violência, não houve, houve destreza. Então, eu não tenho mais roubo, eu tenho furto. Eu estou diante da mutatio libelli. O promotor de justiça tem que aditar a denúncia de roubo para furto. O que era roubo virou furto. Nada mais justo do que na mutatio libelli, com desclassificação para um crime menos grave, o promotor de justiça ofereça o ANPP. Eu acho isso perfeitamente possível, tanto na mutatio libelli quanto na emendatio libelli. Tá bom? Então, é perfeitamente possível o ANPP no processo, num clima de emendatio e mutatio libelli. Prosseguindo, o artigo 28A traz as condições que devem ser discutidas no ANPP. Doutora Joyce, quando nós formos celebrar o ANPP, nós vamos discutir essas condições aqui, que se forem devidamente cumpridas, extingue-se a punibilidade. As condições não são cumulativas. Podem ser cumulativas ou não. A primeira condição, reparação de dano ou restituição da coisa à vítima. 2, renúncia a bens e direitos. 3, prestação de serviço à comunidade. 4, pagar prestação pecuniária. E 5, outra condição. Então, você já consegue perceber uma coisa. Esse inciso 5 demonstra que nós estamos diante de um rol exemplificativo. Nós podemos, doutora Joyce, discutir outras condições que não estas, desde que adequadas e suficientes para a repressão e prevenção do crime. O rol aqui é meramente exemplificativo. Rogério, eu acho que você errou. Ah, é por quê? Porque você falou que no ANPP não se discute pena. Mas olha só, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária. Calma, isso não é pena, isso aqui é condição. Eu sei que lembra a pena alternativa, mas aqui não é pena, é condição. Eu não consigo imaginar o Ministério Público trabalhando com o advogado pena sem o devido processo legal. É uma estupidez. Eu tenho aqui condições, não pena. Guardaram isso? Fez sentido? Agora, Rogério, só faltou explicar isso para o legislador, né? Só faltou explicar isso para o legislador, porque o legislador foi tão ignorante que ele colocou a ANPP para ser fiscalizado no juízo da execução penal. Vejam que estupidez! O legislador colocou a ANPP para ser fiscalizado pelo juiz da execução criminal. Juiz da execução criminal, gente, fiscaliza pena, não medida despenalizadora. O nosso legislador, ele está imaginando que nós estamos diante de um plea bargain. Ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Alguém tinha que explicar para o Tiririca, para o Alexandre Frota, que isso aqui não é plea bargain. Não é plea bargain. Isso aqui é medida despenalizadora, é acordo de não persecução penal. Tá ok? Não adianta jogar isso para o juiz da execução, jogou para o juiz errado. Na verdade, sabe quem tinha que fiscalizar o ANPP? O Ministério Público. Não foi o Ministério Público que fez o acordo? Então o Ministério Público que fiscalize. Se ele cumprir direitinho, informa para o juiz que homologou. Se não cumprir, informa para o juiz que não homologou, oferecendo a denúncia. Pronto. Deixa o Ministério Público fiscalizar, como já acontece nos TACs, nos interesses difusos e coletivos. Quando se celebra um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público no Meio Ambiente, o Ministério Público que fiscaliza o cumprimento do TAC. Por que não deixou o Ministério Público fiscalizando aqui? Ah, eu não quero o Ministério Público fiscalizando, então põe o juiz do conhecimento, mas não põe o juiz da execução. O juiz da execução é estupidez. Tá joia? E eu gosto muito dessa reparação do dano, viu, gente?
Essa reparação do dano eu acho uma condição valiosíssima, pensando na vítima. E eu celebrei o primeiro ANPP, o primeiro acordo de não persecução penal no estado de São Paulo, eu celebrei. E eu celebrei num caso envolvendo furto qualificado pelo abuso de confiança. E a investigada compareceu com o advogado para celebrarmos o ANPP. E eu falei para ela, eu celebro o ANPP se a senhora confessar formal e circunstanciadamente. Agora eu faço questão de uma condição aqui. Qual? A reparação do dano. Eram 15 mil reais de danos a uma farmácia que ela furtou. 15 mil reais, ela era funcionária da farmácia. Ela aceitou. Inclusive foi interessante porque ela estava com o noivo dela, né? Ela foi com o noivo na promotoria, morrendo de medo, achando que ia ser preso. Eu falei, calma, é inquérito ainda, tal. E eu falei para ela, a senhora está sendo investigada por furto qualificado pelo abuso de confiança, o prejuízo que a senhora causou à farmácia foi um prejuízo de 15 mil reais, eu só celebro a ANPP se a senhora reparar o dano, 15 mil reais. Ela falou, tá bom, doutor, mas tem um problema, eu não tenho condições de reparar o dano de 15 mil reais. Aí o noivo dela fez assim, eu pago. Eu olhei para ele e falei, vai se acostumando. Bom, vamos lá, pessoal. Vejam, aí ele até acabou comprovando para mim o seguinte, né? Ele acabou comprovando para mim que sanção pecuniária é uma sanção burra. A gente nunca sabe se é a pessoa autora do crime que efetivamente cumpre. Olha só, no caso dela, o noivo abertamente assumiu, eu vou pagar os 15 mil reais. Falei, que legal. Cabeceira, noivo, né? Cabeceira, mas ela é que vai assinar. Se o senhor descumprir, ela sofrerá as consequências. E foi muito interessante. Me permita contar o que aconteceu com esse primeiro ANPP que eu celebrei no estado de São Paulo. Aí o que aconteceu? Eu fiz o ANPP e mandei para o juiz, mas foi na época da resolução do CNMP, não tinha lei ainda. Não tinha lei. Sabe o que o juiz fez, Jarbas? Sabe o que o juiz fez? Ele fez assim, ó, não homologo. A resolução do CNMP é inconstitucional. Falei, nossa, ele não homologou o acordo. Mas aí ele aplicou o artigo 18, parágrafo 6 da resolução e mandou para o procurador-geral. Falei, mas que juiz doido! Porque ele achou a resolução inconstitucional, mas aplicou o parágrafo 6 do artigo 18 da resolução que ele acha que é inconstitucional. Mas que louco! Ou é inconstitucional, ele não aplica nenhum dispositivo, ou é meio inconstitucional, sei lá. Aí ele aplicou o, entre aspas, 28, mandou para o procurador-geral. Aí o procurador-geral leu e falou o seguinte, juiz, eu ratifico o que o Rogério fez. Pode homologar esse acordo que eu estou insistindo. O juiz não homologou nem com a manifestação do procurador-geral. Sabe o que ele fez, Jarbas? Ele mandou aquele inquérito para o ministro Lewandowski, mandou para o Supremo o inquérito. Porque como tinha duas ADIs contra a resolução do CNMP e o relator das ADIs, era o Lewandowski, ele mandou um inquérito para o Lewandowski. Você imaginou o Lewandowski lá no Supremo recebe um inquérito de furto de vinhedo? Aí ele olha e fala, que porra é essa aqui que me mandaram? Aí ele fala, Gilmar, eu estou com o inquérito aqui, aí o Toffoli, eu falo, pera um pouquinho, o inquérito é comigo e com o Alexandre de Moraes, dá o inquérito aqui para nós dois. Só que estupidez. E o pior, eu sou promotor, eu era promotor aqui em Viena, agora eu sou promotor em Campinas, então eu estava aqui há muito tempo, 14 anos, e a farmácia, eu conhecia a dona da farmácia, a farmácia falou para mim, doutor, e aí a reparação do dano? Falei, calma, já está no Supremo. Seu caso já está no Supremo. Não, mas sabe qual é o problema, Jarbas? O problema é que a investigada pediu para dividir em 3 vezes o pagamento da reparação de danos. E eu concordei. 3 de 5 mil reais. E ela já tinha pago 5 mil. E ela foi pagar os outros 5 mil, o cartório falou, o juiz não homologou. Aí ela me procurou, falou, doutor, falaram que meu inquérito está no Supremo, não sei o quê, estou tentando pagar. Aí eu falei para ela, faz uma coisa. O quê? Paga. Paga normalmente. Cumpre normalmente. Mas como? Cumpre normalmente. Ela cumpriu, a hora que ela juntou a última prestação, eu peticionei assim para o juiz. Juiz. Cumprido o acordo, requeiro o arquivamento do inquérito. Pronto. Aí o juiz falou, que absurdo. Eu falei, você está contra? Estou. Aplica o 28.
aplica o 28, manda para o procurador-geral, tenta a sorte. Vejam, então o meu primeiro ANPP ele foi repleto de incidentes. Agora está tudo muito mais calmo, né? Compreenderam que são essas as condições que nós vamos discutir, doutora Joyce? São essas condições, mas não são só essas. Outras condições podem ser acordadas. O próprio advogado pode sugerir ao Ministério Público outras condições. Vamos lá, prosseguindo. O parágrafo 2º do artigo 28A diz quando não é cabível a ANPP. Não é cabível a ANPP nas infrações penais de menor potencial ofensivo, porque essas infrações admitem transação penal. Não é cabível a ANPP se o investigado for reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual. Não cabe ao ANPP se ele já foi beneficiado nos últimos 5 anos por ANPP, transação penal ou suspensão do processo. E não cabe ao ANPP nos crimes praticados com violência doméstica ou familiar, não importa se a vítima é homem ou mulher, e não cabe nos crimes, mesmo fora do ambiente doméstico familiar, mas praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, aqui nós temos os casos em que o legislador se adianta e não admite o ANPP. Vamos lá, vamos ver algumas outras questões interessantes. Primeiro, cabe o ANPP em crime hediondo ou equiparado? Rogério, mas tem crime hediondo ou equiparado com pena mínima inferior a 4 anos? Tem. Por exemplo, organização criminosa que busca a prática de crimes hediondos ou equiparados. Rogério, mas tem crime hediondo ou equiparado praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa? Tem, eu mesmo acabei de falar. Organização criminosa. Tem crimes hediondos ou equiparados previstos no Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento traz crimes equiparados hediondos, cometidos sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Esses crimes admitem o ANPP ou não? Então, vamos lá. O Ministério Público Brasileiro se adiantou e, através de um enunciado do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, manifestou o não cabimento do ANPP em crimes hediondos ou equiparados, por conta de uma incompatibilidade axiológica. São crimes muito graves para serem solucionados por meio de justiça consensual, por meio de medidas despenalizadoras. Então, o MP já avisou, como gestor de política criminal, que não vai admitir o ANPP em crimes hediondos ou equiparados. Essa posição do MP ela é questionada por alguns, porque o MP está impedido de oferecer o ANPP, está aqui adiantando que não vai oferecer o ANPP com base na gravidade abstrato, sem olhar as circunstâncias do caso concreto. E nós sabemos que o Supremo, cada vez mais, vem exigindo uma fundamentação com base no caso concreto para impedir benefícios penais e processuais penais. Então, o MP anunciou, não celebraremos a ANPP em crimes hediondos ou equiparados. Alguns questionam essa postura do MP, porque é uma postura tomada com base na gravidade em abstrato e não com base no caso concreto. Tá bom? Segundo caso que eu quero discutir com vocês. Crime de racismo. Cabe o ANPP? Em regra, se você se deparar com um crime de racismo, esse crime tem pena mínima inferior a 4 anos e tem o modo de execução absolutamente divorciado de violência ou grave ameaça. Não é cometido com violência ou grave ameaça. Então, ao que tudo indica, é possível a ANPP nos crimes de racismo. O MP de São Paulo, inclusive na assessoria que eu estou do Procurador-Geral, o MP de São Paulo construiu uma orientação dizendo o seguinte: os promotores de justiça de São Paulo não vão celebrar a ANPP em crimes de racismo. E por que não, Rogério? Porque o crime de racismo ele é não somente
considerado pelo Constituinte crime inafiançável e imprescritível. Mas o nosso Constituinte, a nossa Bíblia Política, no artigo 4º, repudia 2 crimes, só 2 crimes. Tiago, quais são os 2 crimes repudiados pelo nosso Constituinte? Olha só, Tiago, o Constituinte repudia 2 crimes apenas. Ele repudia. Quais são? Terrorismo e racismo. Pessoal, convenhamos. Se o Constituinte repudia o racismo, ele não está repudiando o latrocínio, não está repudiando o estupro, não está repudiando corrupção, não está repudiando o homicídio, ele repudia 2 crimes. Terrorismo e racismo. Se o nosso Constituinte repudia o racismo, se o nosso Constituinte está dizendo que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, eu, Rogério, não estou confortável em trabalhar o consenso com o racista. O racista precisa da justiça punitivista. É o que quer o Constituinte, é o que quer documentos, é o que querem documentos internacionais de direitos humanos. O Constituinte quer, o legislador internacional quer o direito penal máximo em face do racismo. Então, o MP de São Paulo já anunciou, não celebrará a ANPP em crimes de racismo. E quando eu falo em crimes de racismo, não se esqueçam, eu estou falando também da homofobia e estou falando da transfobia. Estou falando também da homofobia, estou falando da transfobia. Compreenderam? Joia, tranquilo? Fácil. Então vamos prosseguir. Eu pergunto, e muito oportuno, crime eleitoral admite o ANPP? Crime eleitoral admite o ANPP? Vocês vão encontrar doutrina dizendo o seguinte: não cabe ANPP em crime eleitoral por conta do bem jurídico tutelado. Pessoal, isso é uma estupidez, porque a maioria dos crimes eleitorais admite transação penal. Por que eu não vou admitir o ANPP? O mesmo bem jurídico está presente em crimes que o Ministério Público celebra a transação penal. Por que eu não vou celebrar a ANPP? Eu acho perfeitamente possível a ANPP em crimes eleitorais. E digo mais, eu acho que o Ministério Público, no acordo de não persecução penal num crime eleitoral, ele pode colocar como cláusula, se o investigado aceitar, devidamente assistido por advogado, a cláusula de inelegibilidade. O candidato que cometeu o crime eleitoral, ele se compromete a ficar inelegível por 4 anos. Pronto. Por mais 4 anos. Pronto. Eu acho que essa cláusula é legítima, porque ela não é imposta, ela é acordada. Se ele concorda, perfeito. Se ele concorda, beleza. Todos entenderam? Joia? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir. Feito o acordo é encaminhado para o juiz. E o juiz vai designar uma solenidade. O juiz vai designar uma solenidade para julgar o ANPP. E nessa solenidade estarão presentes o juiz, o investigado e o advogado. O juiz, nessa solenidade, ele vai procurar saber se o acordo é voluntário, se a confissão é voluntária e se as cláusulas são legais. Pronto, é isso. É isso que o juiz vai fazer. O Ministério Público, Jabas, doutor Jabas, não deve participar dessa audiência. Do mesmo jeito que o juiz não participa das tratativas, o Ministério Público não deve participar dessa audiência. Essa audiência é uma solenidade entre o juiz, o investigado e o advogado. Só. Não deve ter a presença do Ministério Público. Se ele vai avaliar a voluntariedade do acordo, que não esteja presente o Ministério Público como forma de pressão. Tá bom? Rogério,
E daí o juiz pode fazer o quê? Homologa ou não homologa? Não, cuidado. Nós temos 3 cenários possíveis. O juiz, diante do acordo, ele pode homologar, é o melhor cenário, ele homologa, todo mundo feliz. Segundo cenário, ele não homologa, e aqui ele não só não homologa, como ele tem a concordância do investigado e do seu defensor. Olha só, ele mostra para o investigado e para o defensor que o acordo não é adequado. Então, nós estamos diante de uma verdadeira retratação. O Ministério Público não tem o que fazer. Se ele está diante de uma retratação, o Ministério Público deve ou reabrir as negociações ou oferecer a denúncia-crime. Não adianta recorrer. Por quê? Porque existe retratação. O investigado e o defensor estão dizendo: esse acordo nós não queremos mais. E o terceiro cenário, o juiz, contra a vontade das partes, do Ministério Público e do investigado e seu advogado, contra a vontade das partes, o juiz se recusa a homologar. Mas espera aí, e se o Ministério Público fala, eu insisto no acordo? Opa, surge um conflito entre o juiz e o promotor. Surge um conflito entre o juiz e o promotor. O juiz fala, não vou homologar. O Ministério Público quer homologação. O investigado quer homologação. O advogado quer homologação. Só o juiz diz, não quero. Porra, como que você não quer? As partes querem. Eu não acho adequado. Aí o promotor fala, mas eu insisto. E agora? Surgiu um impasse. Como resolver esse impasse? A lei 13.964, o pacote anticrime, previu, para solucionar este impasse, o recurso em sentido estrito, e isso é uma estupidez. Por quê? Como é que eu, insistindo no acordo, vou ter que pedir para o tribunal falar se eu estou certo ou errado em fazer o acordo? Não! Isso aqui é absurdo, viola o sistema acusatório. Eu estou aqui num impasse envolvendo titularidade da ação penal. Esse conflito tem que ser resolvido pelo Procurador-Geral de Justiça. É ele quem vai dizer se o juiz tem razão ou se o promotor tem razão. Porque imagina o seguinte, doutora Adriana, eu digo uma coisa, eu quero um acordo. O juiz fala, não vou homologar. Aí eu recorro, o tribunal fala, o juiz tem razão, Rogério, ofereça a denúncia. Eu falo, não ofereço. E agora? O que o tribunal vai fazer? Se o procurador-geral acha que é caso de denúncia, ele designa um outro promotor para fazer. O problema está resolvido. Então, esse recurso em sentido estrito é uma opção equivocada, ilegal, inconstitucional, viola o sistema acusatório. O juiz, nesse caso, tem que provocar o procurador-geral para que o procurador-geral, se for o caso, corrija o promotor. Tá ok? Entenderam? Dando sequência. Se o investigado descumpre o acordo, o Ministério Público vai pedir a rescisão, vai oferecer a denúncia, inclusive com a confissão, e vai explorar a confissão em juízo. Não se esqueça disso. Inclusive, o Ministério Público pode usar o descumprimento do ANPP para não oferecer mais benefício algum. Estou dizendo que o Ministério Público pode, não estou dizendo que ele deve. Eu posso dizer o seguinte, doutor Jarbas, o seu cliente não cumpriu a ANPP, eu me recuso a oferecer suspensão do processo para ele. Eu posso. Parágrafo 11 autoriza o Ministério Público a não oferecer mais benefícios para quem descumpre o ANPP. Agora, eu estou defendendo nos meus livros que é perfeitamente possível, para se evitar a rescisão, uma novação. É possível uma novação. É possível as partes repactuarem, evitar a rescisão. Evitar a rescisão. E aí essa novação vai ter que ser submetida à nova homologação judicial. Rogério, no caso de descumprimento, pode
o meu cliente, se condenado, pedir para o juiz, na pena, levar em consideração o tempo de prestação de serviços, por exemplo, que ele cumpriu em sede de ANPP? Não pode. Por quê? Porque a prestação de serviços em sede de ANPP é condição, não é pena. Eu só posso realizar detração pena. Não posso realizar detração de condição pena. Se eu pudesse realizar detração de condição pena, eu poderia realizar detração da transação penal, da suspensão condicional do processo. E eu não posso nada disso. E aqui não é diferente. Então, o tempo, ainda que parcial, que ele cumpriu do ANPP, não pode ser usado em seu benefício na pena, porque eu não posso compensar na maçã laranja. São coisas distintas. Cumprido o acordo, extingue-se a punibilidade. A resolução 181 do Ministério Público, do CNMP, dizia que, cumprido o acordo, o Ministério Público promovia o arquivamento da investigação. Agora, o pacote anticrime diz, cumprido o acordo, extingue-se a punibilidade. Cumprido o acordo, extingue-se a punibilidade. Tá ok? Legal? Pessoal, é muito importante alertá-los que foi alterado, o artigo 116, inciso 4 do CP. Durante o cumprimento do acordo, não corre prescrição. Durante o cumprimento do acordo, não corre prescrição. Tá ok? E eu acho que dessa forma eu consigo passar para vocês uma visão geral do que seja o ANPP, com algumas questões que já estão aparecendo no nosso dia a dia. Eu sei que eu tive que falar muito rápido, peço desculpas por isso. Se a doutora Adriana quiser, eu mando esse material para o seu WhatsApp, aí a senhora disponibiliza, fica à vontade, se for necessário, eu mando o material e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Doutora Adriana, muito obrigado novamente. Bom, doutora, eu vou querer referendar as minhas palavras do doutor Rosário Santos Cunha, um brilhante palestrante, viu, doutora? Além de ótimo professor, um brilhante palestrante, nos ateve todas as questões pormenores desse tema. É uma satisfação tê-lo conosco, viu? Doutora Adriana, parabéns pela escolha. Doutora Joyce, parabéns. Os demais colegas aqui que estão presentes. Excelente promotor, excelente profissional, excelente professor. Parabéns, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor. Nós estamos muito satisfeitos e convidamos o senhor aqui a dar um presencial, se Deus quiser, aí, logo mais aqui na nossa OAB Tatuapé, hein? O senhor está super convidado aí, em nome da nossa OAB. Não é convite, é intimação. A gente só tem que esperar. Aê, doutor. Já está intimado a estar aqui presencial. Foi sensacional a tua palestra, foi brilhante. A nossa sala, ela tem um limite de 100 pessoas. Infelizmente, muitas pessoas não conseguiram assistir. Inclusive, o pessoal me mandando mensagem aqui que estava tentando entrar na sala e não conseguiu, porque a gente tem a conta, né, da subseção, né, do aplicativo Zoom, e tem um limite, né, doutor Jarbas? Sim, o limite é 100 pessoas. Nós tentamos moderar aqui, mas... E assim, a gente ficou do início ao fim com 100 participantes. Oscilou, algum saía, entrava, mas assim, foi do início ao fim. 100 pessoas aqui online assistindo a palestra do doutor. Muito obrigada, de coração. Já fica o convite, tá? Acho que ano que vem, se Deus quiser, já poderemos estar encontrando presencialmente. Então, assim, quero que o doutor, por favor, já aceite o convite, intimação, né, como ele mesmo mencionou, de vir aqui na nossa subseção, será muito bem-vindo. E foi sensacional. Doutor Jarbas, como que estamos com o tempo? Dá para abrir para algumas perguntas? Eu sei que estão todos ansiosos para fazer perguntas.
Nós temos aqui 10 minutos. Como o doutor é rápido na fala, é rápido, né? Rápido no gatilho, né? O doutor me permite falar brincadeira. Temos uns questionamentos. A senhora permite fazer, doutora Adriana? Quer fazer? Ou doutora Pode Joyce? fazer, doutor, pode fazer. Tá, tem algumas aqui no chat, né? É isso. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, que mande aqui no chat, por favor, que a gente vai repassar para o doutor Rogério. Doutor Rogério, ó, tem uma pergunta do Flaviano. Nos crimes militares na Justiça Militar da União não se aplica? A decisão do STM, porém, em alguns estados, está sendo aplicado na Justiça Militar Estadual? Legal. Essa questão é interessante. Eu acho que ele está perguntando, até porque essa decisão do STM ela acabou citando o meu posicionamento, e eu entendo que não cabe o ANPP nos crimes militares por opção do legislador. Não que não devesse ser possível a ANPP. Eu até acho que deveria, mas a opção do legislador foi não prever o ANPP nos crimes militares. Por quê? Porque o pacote anticrime alterou vários dispositivos do CPP e espelhou essas alterações no CPPM. No acordo de não persecução penal, ele não espelhou. Por que ele não espelhou? Silêncio eloquente. Mas no âmbito da Justiça Militar da União, eu entendo que é possível a ANPP para o civil, porque nós sabemos que na Justiça Militar da União o civil pode ser processado por crime militar. No âmbito dos estados, não. Não tem como o civil ser processado na Justiça Militar. Então, no âmbito dos estados, não há qualquer alternativa. Não temos como aplicar o ANPP, é a minha visão. Tem corrente em sentido contrário. Ok, muito obrigado, professor. Mais uma pergunta, agora é da Rafaela Rodrigues. Professor, e nos casos de crimes praticados anteriormente ao pacote anticrime, com o respectivo oferecimento da denúncia, poderia o Ministério Público oferecer o ANPP, entre parênteses, por ser mais benéfico? Como chama, colega? Rafaela Rodrigues. Doutora Rafaela. Eis o mistério da fé. Isso está gerando um quiprocó. Nós já temos 6 correntes. Uma primeira corrente diz que retroage para alcançar os crimes anteriores ao pacote anticrime, desde que ainda na fase de inquérito, e é a posição que está prevalecendo, é a posição defendida pelo Ministério Público Brasileiro. Uma segunda corrente diz que retroage, inclusive na fase do processo, desde que todos os requisitos estejam preenchidos na fase do inquérito, é a posição que eu defendo. Uma terceira corrente diz que retroage, inclusive na fase do processo, desde que ainda não haja sentença. Uma quarta corrente diz que retroage, inclusive na fase do processo, desde que não haja trânsito em julgado. Uma quinta corrente diz que retroage, inclusive na fase de execução penal. E tem uma sexta corrente que diz que não retroage. Por quê? Porque o ANPP suspende prescrição. E a suspensão da prescrição é pior para o investigado. Então, seria uma retroatividade maléfica. Tá? Então, são 6 correntes. Eu acredito que vai prevalecer, porque a quinta e a sexta turmas do STJ estão se degladiando. Uma pensa uma coisa, a outra pensa outra. Mas eu acredito que vai prevalecer no Supremo que a retroatividade é possível desde que o crime ainda esteja na fase do inquérito. Ok, doutor. Mais uma pergunta. Em crimes eleitorais, algum dos argumentos para a sua não aplicação poderia ser a questão necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime? Pode ser. Veja, qualquer crime pode ter este argumento utilizado para não se oferecer o ANPP. Não só eleitoral, qualquer crime. Qualquer crime. Agora, preste atenção. Você não pode esquecer que tem crime eleitoral, e é a maioria, de menor potencial ofensivo. Então, você não vai oferecer a ANPP para os crimes eleitorais de médio potencial ofensivo, mas os de menor potencial ofensivo e que tutelam o mesmo bem jurídico merece a justiça consensuada. Eu acho esquisito isso. Entendi. Tem uma questão, professor, acho que o senhor já respondeu, mas é do doutor Tiago. A questão intertemporal da aplicação do Instituto. É isso que ele está perguntando. São aquelas 6 correntes. São as 6 correntes. Certo. Vamos lá.
Doutor Marco Antônio. Eu nem abordei isso, por quê? Porque logo, logo, todos os crimes já terão sido praticados após o pacote anticrime. Essa discussão vai ser de só menos importância, por isso que eu não abordei. Legal. Doutor Marco Antônio, a ANPP é crime tributário? Aí continua. A ANPP e crimes tributários com relação à extinção da punibilidade? Já vi posicionamento, só continuando, doutor, já vi posicionamento sobre a diferença entre pagamento integral e pagamento sem adição das multas por incidência da MPP, contra extinção da punibilidade. Legal. A pergunta é muito boa. Veja, só faz sentido a celebração do ANPP em crimes tributários se o Ministério Público não exigir a reparação integral do dano. Porque se exigir a reparação integral do dano, essa reparação extingue a punibilidade automaticamente, como o doutor Gabriel bem percebeu aqui. Então, o que nós sugerimos? O que o Ministério Público está fazendo aqui em São Paulo? O Ministério Público está exigindo, para a celebração do ANPP, a reparação do principal da dívida e não dos acessórios. Exatamente para não ocorrer extinção da punibilidade com o pagamento e para que o Ministério Público possa acumular outras condições. Agora, quem fez a pergunta? Doutor Gabriel, né? Doutor Marco Antônio. Doutor Marco Antônio. Doutor Gabriel é a próxima. Tá. Então, presta atenção. Olha só, o doutor Marco Antônio eu não estou vendo, mas eu estou vendo o doutor Gabriel, que está acenando com a cabeça, então está me dando um conforto, porque ele está entendendo o assunto. Doutor Gabriel, olha que importante esse detalhe. Hein? Alguns promotores me ligam e falam o seguinte, Rogério, olha só, olha o detalhe. E aí eu vou ver pelo semblante do doutor Gabriel se eu fui claro ou não. Rogério, eu estou com um crime tributário aqui anterior ao pacote anticrime. Eu estou querendo aplicar o ANPP para esse crime tributário que ocorreu antes do pacote anticrime. Beleza, tem que aplicar mesmo, é uma norma benéfica que retroage. Show! Aí ele fala, Rogério, ele quer parcelar a dívida principal em 5 anos, porque a dívida é muito alta. O que você acha? Eu falo, acho legal, mas cuidado. Ele, por quê? Cuidado com a prescrição. Ele, não, Rogério, durante o ANPP não corre prescrição. Eu falei assim, a suspensão da prescrição está no Código Penal. E essa suspensão, diferentemente do ANPP, não pode retroagir. Então, se você celebrar o ANPP em crimes anteriores ao pacote anticrime, saiba que você não pode aplicar a causa suspensiva da prescrição, senão seria uma retroatividade maléfica. Rogério, mas você está dividindo norma. Não estou dividindo norma coisa alguma. O ANPP está no CPP. A suspensão da prescrição está no CP. Não estou dividindo nada. O que eu estou dizendo é que eu posso retroagir o ANPP. Perfeito. Mas não posso retroagir a causa suspensiva da prescrição em prejuízo do agente. Entendeu, Gabriel? Por todos, o Gabriel vai responder. Entendeu? Joia. Professor, aqui tem mais 2, acho que encerrou. Professor, qual... Na fase oral de concurso. Tá vendo? Professor, qual a sua opinião quanto à aplicação da ANPP nas infrações de menor potencial ofensivo? Quanto à violência e a grave ameaça foram elementares do tipo, na oportunidade em que, pela conexão, for afastada a competência do GCRIM, poderá ser aplicado? Veja, nos crimes de menor potencial ofensivo, de competência do GCRIM, não cabe a ANPP. Por vedação expressa, artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 1. Não cabe. Crimes cometidos com violência, independentemente se de menor ou maior potencial ofensivo, não cabe ao ANPP por vedação expressa no artigo 28A, caput. Tá bom? Não cabe. Ok. Mais uma, professor. Doutor Oswaldo Evangelista pergunta, alguns promotores enviaram cota para a delegacia de polícia para indagar se o investigado tem interesse em realizar a ANPP. Professor Rogério, acredita que o delegado de polícia, quando do interrogatório, já deve perguntar sobre o interesse na ANPP? Acho que o senhor já falou, mas tudo bem.
Veja, eu gosto desse intercâmbio Ministério Público e Polícia. Eu gosto. Eu acho que isso traz uma musculatura muito legal para a persecução penal. Eu gosto. Agora, eu me coloco na posição de advogado. O delegado pergunta: o senhor tem interesse em celebrar a NPP? Tenho. Então, confessa. Não. Eu quero ver o promotor de justiça aqui dizendo que eu vou o que eu vou ter que cumprir nesse tal de ANPP. Porque se eu falar para você que eu tenho interesse, e você anotar que eu tenho interesse, e eu puder ir embora, ótimo. Mas não fique esperando que eu confesse para você, delegado, se isso pode ir para o promotor tirou férias, veio outro promotor, ou o promotor acordou de mau humor. Não, eu quero discutir isso com o promotor. Eu posso até te dizer, tenho interesse, mas não exija que eu confesse, eu só vou confessar depois que o promotor, que é o legitimado para o acordo, me disser o que eu vou ter que cumprir. Só isso. Então, eu não acho errado, eu gosto disso. Inclusive, quando eu estava em Vinhedo, eu tinha esse trato com o delegado. Era um trato bem interessante, onde ele falava: Rogério, esse caso ele topa fazer NPP e ele quer confessar. Eu falava: ele tem como esperar 1 hora? Por quê? Porque eu vou aí. Eu ia na delegacia. O delegado constava a minha presença no interrogatório, ele confessava na minha presença e a gente só marcava o dia para na promotoria assinar as cláusulas. Pronto. Eu gosto disso, eu acho isso muito legal. Eu até tive um caso, me permita rapidamente, eu sei que eu estou extrapolando o tempo aqui, doutor Jarbas, eu tive um caso, em 2012, foi um caso interessante, que foi aquela morte da menina no Hopi Hari. Vocês estão lembrados que caiu a menina no Hopi Hari e tal. Eu que fui o promotor do caso, e o caso foi terrível no sentido da mídia ficar enchendo o saco, etc. A mídia querendo que denunciasse os envolvidos por homicídio doloso, tal. Então, eu tinha que escutar o Datena explicando o que é um homicídio qualificado, coisas assim, né? Ficava lá, às vezes eu assistia à noite para ver se eles me ajudavam. Ratinho e Datena discutindo a capitulação legal. Bom, e eu lembro que o Ministério Público de Vinhedo instaurou um inquérito civil para apurar os fatos sob a ótica do consumidor. Sob a ótica do consumidor. E aí nós coletávamos elementos de prova, encaminhávamos para o delegado e o delegado para o Ministério Público. O inquérito policial alimentava o inquérito civil, o inquérito civil alimentava o inquérito policial. O advogado, inclusive, era o doutor Alberto Zacarias Toron, ele era o advogado da diretoria do Hopi Hari. O que acontece? Para evitar burocracias, nós entramos na delegacia, o delegado abriu as portas, o Ministério Público colhia os elementos do inquérito civil na própria delegacia. E aí o delegado parou de ouvir pessoas, todas as pessoas eram ouvidas no inquérito civil, com a presença do delegado, e aí o que era ouvido no inquérito civil, a gente simplesmente compartilhava no inquérito, para não ter 2 oitivas. Bom, esse delegado foi muito criticado pela Polícia Civil, dizendo que esse delegado deixou o Ministério Público assumir a investigação, esse delegado colocou a Polícia Civil no segundo plano, esse delegado isso, eles não entenderam que ali era a melhor simbiose possível, Ministério Público e Polícia, não entenderam nada. E aí foi oferecida a denúncia contra 12 pessoas envolvidas na morte, direto ou indiretamente, até que o doutor Alberto Zacarias Toron, ele quis discutir um acordo no processo para o presidente, porque o presidente do Hopi Hari conseguiu trancar a ação penal no TJ, nós recorremos e conseguimos destrancar no STJ. Aí o doutor Toron falou: vamos fazer um acordo, tal, o que você acha? A gente sentar, isso. Falei: vamos combinar então de encontrar tal dia na promotoria. Quando ele chegou na promotoria, quem que estava lá na promotoria? Eu chamei o delegado que atuou na investigação comigo. Aí o doutor falou assim: mas espera um pouquinho, nós vamos discutir o acordo aqui, o que o doutor fulano está fazendo aqui? Eu falei: ele é o delegado, ele não abriu as portas da polícia para o Ministério Público? Então agora o Ministério Público, quando for tomar essa adesão, vai tomar junto com ele. Pronto. Isso é o futuro. Não é o futuro, isso é o presente. Quando você coloca as 2 instituições para trabalharem juntos, isso é bom até para o advogado. Isso é bom até para o advogado. Ele não fica sujeito à bipolaridade do Estado. Ele já sabe o que pensa quem investiga e quem é titular da ação penal. Ok, professor. Mais 2 eu prometo que encerro, tá, gente? Senão o professor vai ficar a noite toda aqui. Mas é 7 horas aí de conversa, de bate-papo, hein?
pessoal está aceso aqui. Professor, caso o Ministério Público não queira fazer o ANPP, mesmo o acusado atendendo todos os requisitos previstos, qual seria a solução? Só acho que já respondeu, né? Se o promotor não quer fazer e o advogado quer fazer, ele tem que provocar. Caso o MP não queira fazer, mesmo o acusado atendendo todos os requisitos previstos, qual seria a solução? Artigo 28A, parágrafo 14, tem que provocar o juiz para encaminhar o caso ao procurador-geral, e o procurador-geral vai dizer se o promotor acertou ou não. Ok. A última, professor. 28A, parágrafo 14. Ok. A última. Professor, da Rafaela. Professor, nos casos de ação penal privada, haverá possibilidade de propositura de ANPP? Quem fez essa pergunta? Doutora Rafaela Rodrigues. Doutora Rafaela, essa pergunta é dificílima. Por quê? Porque repara que o legislador não previu a legitimidade do querelante para a propositura de ANPP, como também não previu a legitimidade do querelante para a transação penal. Lá na transação penal, os tribunais superiores já admitem a medida despenalizadora e a ação penal de iniciativa privada. No ANPP, não tem nada previsto, mas pode ser que eles espelhem a solução lá aqui. Eu sou contra. Eu acho que o advogado querelante não tem que propor transação penal, não tem que propor o ANPP. Sabe por quê? Com base na pergunta anterior. E se o promotor não quer oferecer o ANPP? Se o promotor não quer oferecer o ANPP, sendo o caso, provoca-se o procurador-geral. E se o querelante é o caso de ANPP, ele não quer propor, não tem um procurador-geral do querelante. E agora? A gente não tem solução. Não tem solução. Aí fica ao bel prazer dele. Aí ele usa o poder do ANPP para quê? Para extorquir, entre aspas, reparações de danos que muitas vezes acabam ocultando ou camuflando a verdadeira intenção do ANPP. Ok, doutor. Agora temos um sorriso aqui do doutor Tiago, né? Está dando um sorriso. Falando assim, é a última, hein? Em caso de audiência de custódia, posso propor a ANPP? Legal. Quem que fez essa pergunta? Doutor Tiago Carneiro. Ah, está aqui o Tiago Carneiro. Tiago, muito boa a sua observação. Eu não vou dizer que nós podemos propor o ANPP na audiência de custódia, porque a audiência de custódia não trabalha o mérito, não trabalha provas. A audiência de custódia ou audiência de apresentação é uma audiência onde o juiz, de frente com o preso, vai analisar a legalidade da prisão e a integridade física do preso. Só. Então, ali não tem campo fértil para a confissão, entendeu, Tiago? Porém, Tiago, aqui qual é o detalhe? Eu acho possível, nessa oportunidade, onde o investigado já está com o defensor, está presente o Ministério Público, eu acho legal já haver uma manifestação de vontade de que as partes topam celebrar o ANPP. Então, se eu estou fazendo uma audiência de custódia, tendo o doutor Tiago como ex-adverso, e o seu cliente preso. Eu me manifesto pela liberdade provisória. Óbvio, se eu manifestar pela preventiva, só se eu fosse louco eu ia falar em ANPP, né? Então, eu me manifesto pela liberdade provisória do seu cliente. Na manifestação, eu já digo, doutor Tiago, na manifestação de liberdade provisória, eu quero dizer que, ao que tudo indica, estão presentes os pressupostos do ANPP. Se ele confessar formal e circunstanciadamente na oportunidade devida, o Ministério Público está aberto para o acordo. Eu deixo constando lá, entendeu, doutor Tiago? Eu acho legal. E, às vezes, até o advogado estrategista buscar esse compromisso do Ministério Público no ANPP. Eu adoraria, viu, Tiago? Eu adoraria, numa audiência de custódia, celebrar o ANPP. Celebrar. Você imaginou? O seu cliente foi preso em flagrante por furto tentado. Ele comparece na audiência de custódia. Está lá preso. Primário, bons antecedentes. Eu olho e falo, doutor Tiago, eu vou opinar pela liberdade provisória, o juiz concede a liberdade provisória, não vai embora. Vamos fazer um acordo, ele topa prestar serviço à comunidade durante 3 meses, topa, juiz, homologa,
Em 24 horas ele sai com o acordo e começa a cumprir. Você imagina uma pessoa diz o seguinte, olha, fulano foi preso por furto e depois de 24 horas ele já estava cumprindo prestação de serviço de comunidade. Onde que é isso? Na Noruega? Não, no Tatuapé. Você entendeu? Aqui, ó, na justiça brasileira, em 24 horas nós resolvemos. Tá ok? Joia? Ok, ó, o pessoal está me deixando numa situação delicada, viu, doutor? Acho que o senhor, eu vou ter que convidar o senhor para o Tatuapé mesmo, o senhor ficar aqui e ficar uma semana palestrando, viu? Olha, precisa parar, gente, vai acabar o horário, mas ó, vou fazer essa última aqui agora, hein? Ó, por favor, cabe a NPP nos ECAs? A doutora Camila. É que ela está falando nos atos infracionais? Não, acho que agora ela que tem. Não, eu entendi. Estatuto da Criança e Adolescente, não é isso? Por Sim, favor. mas nos Agora. atos infracionais não é que é isso? Não, não Acho tem que como, né? não tem como, né? Não existe É atos ANPP infracionais, é. em atos infracionais, não existe. Aliás, nos atos infracionais, nós queremos a medida socioeducativa. O ANPP não socioeduca. A sentença do juiz é que ela traz instrumentos socioeducativos. Então, não cabe o ANPP em crimes, fatos previstos como crimes ou contravenções praticados por menores infratores. Tá ok? Ok. Doutor, não me bate não, tem mais uma aqui. Agora eu encerro, sem brincadeira, eu encerro, tá? Aí o pessoal me perdoa, doutores, porque senão fica mal para mim, viu? Tá? Tá parecendo Olha, eu falo para ele desligar o videogame. Eu falo, é o último jogo. Não, mas é o último, o último. Olha, eu vou falar, doutor. Ainda bem que o senhor é muito solícito. Muito obrigado. Não tem Viu? problema, estou à disposição. O doutor Marco Antônio pergunta: pode o promotor requerer a rescisão do ANPP perante o juiz da execução com base em provas novas que indiquem violação da boa-fé na celebração do acordo pelo acusado? Veja, eu não entendi. Vou repetir. Mas eu estou lendo aqui. Eu estou lendo aqui. Pode o promotor requerer a requisição do ANPP perante o juiz da execução, com base em provas novas que indiquem violação da boa-fé na celebração. Será que. Eu acho que ele quer dizer o seguinte. Tá. Pronto, ele esclareceu aqui. Perfeito. Então, olha só o exemplo, doutor Marco Antônio. Ele confessa um furto, mas, na verdade, o furto que ele cometeu foi um furto qualificado pelo concurso de pessoas e ele não contou que cometeu o crime em concurso de pessoas. Eu entendo que a confissão não foi formal e circunstanciada. Se eu demonstrar que ele não confessou formal e circunstanciadamente, eu vou pedir a rescisão do ANPP. Ok, doutor. Então, finalizando, eu volto a falar muito, agradeço muito o senhor estar aqui conosco, está super convidado, intimado a vir aqui conosco no Tatuapé, já que o senhor é da família, pode se considerar da família tatuapense, da OB 101, e passo a palavra à doutora Adriana para as últimas considerações. Primeiramente, queria agradecer ao doutor Rogério. Muito obrigada, doutor Rogério, pela excelente palestra, pela excelente aula que todos nós tivemos aqui hoje, até repassando aqui pelo chat, todos elogiando muito, que aprenderam muito com a palestra do doutor. E peço também a gentileza, se o doutor puder disponibilizar até o PDF, né, que o doutor mostrou aqui, que eu posso repassar também para os advogados, né, membros da comissão. E quero agradecer também ao doutor Jarbas por estar conosco aqui presente, né, representando a diretoria da OAB Tatuapé. Agradeço a todos os membros da Comissão de Direito Penal que estão aqui presentes com a gente até o final, que sem eles o evento não aconteceria. Eu falo, sou a presidente, mas só para guiá-los, né? E, na verdade, faço dos agradecimentos aqui em nome de todos. Agradeço também a doutora Joyce, mais uma vez, quem foi o primeiro contato com o doutor Rogério, e a todos que participaram dessa palestra hoje, aos alunos do doutor que estiveram aqui presentes, mencionaram no chat, e agradeço de coração, e mais uma vez, reforço o convite de ir presencialmente na nossa OAB Tatuapé aqui. Muito obrigado pela excelente palestra, doutor. Obrigado, gente, boa noite, e contem comigo.
Obrigada, doutor Rogério. Obrigado, Joyce. Estamos juntos. Obrigada, excelente palestra. Muito obrigada. Obrigada, doutora Adriana, pelo apoio. Doutora Joyce. Sempre presente. Muito obrigada. Obrigada, doutor Jarbas. Nós que agradecemos a escolha do ilustre palestrante. Parabéns. Muito obrigada. Boa noite.